E a graça e a paz de nosso bom Deus permaneça contigo, sua misericórdia nos cubra, esteja sobre nós mais essa oportunidade e para vivermos o dia de hoje, essa semana, para vivermos sob a graça, sob a misericórdia. Sejam todos bem-vindos a mais um culto doméstico. Estamos juntos para ler a Bíblia, o que fazemos de maneira sistemática, sequencial, falando um pouco do tema lido, do texto e tirando alguma mensagem para nosso benefício espiritual. Tivemos um pequeno problema de internet na última leitura, que foi feita em Números, capítulo 3, a partir do verso 25. Confesso para vocês que eu só percebi que não estava transmitindo depois de já ter feito a leitura praticamente toda. Mas não tem problema. Vamos ler novamente esse trecho, até porque eu quero a companhia de vocês, que é muito bom, e o motivo de estarmos aqui lendo juntos, apreciando as escrituras e aprendendo juntos sobre o texto lido. Então vamos voltar lá ao capítulo 3 do livro de Números, como está aí na tela. E o verso é o de número 25. Dos versos 18 até no 26, nós falamos de um filho de Levi. Dos versos 27 até o 32, nós falamos do segundo filho de Levi. E dos versos 33 a 37, nós falamos do terceiro filho de Levi. Então esse é o trecho que temos para ler. E aí o final do capítulo, que é ligeiramente diferente, traz uma outra mensagem para nós. Então se você está pronto, vamos lá comigo. Nós já lemos do 18 até no 24, que é um texto falando do primeiro filho de Levi, chamado Gerson. Relembrando, Levi morava com suas cabanas em volta do tabernáculo. Morava para cuidar, morava para proteger, para zelar. Mas eles não moravam todos juntos, em volta, misturados. Mas cada um dos 3 filhos de Levi moravam ordenadamente. Então, os de Gerson possivelmente sejam mais velhos, porque a Bíblia fala em primeiro lugar, esses moravam nas costas do tabernáculo. Eu tenho aqui um pequeno gráfico que vai lhe mostrar os 3 filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. 3 filhos apenas numa linha. E nessa outra imagem, nós vemos aqui as tribos em volta do tabernáculo e no círculo mais interno, em volta também, está aqui Gerson, Merari e Coate e Moisés e Arão. Então veja que Gerson está do lado esquerdo, no fundo, vamos dizer assim, do tabernáculo. E isso está escrito aqui no texto bíblico, na parte em que lemos, no verso de número 23. Gersonita armarão as suas tendas atrás do tabernáculo, ao ocidente. Então, seguindo a nossa leitura, que já podíamos ter lido, terminado no 26, terminamos no 24. Mas vamos ler então o 25. Os filhos de Gerson terão seu cargo a tenda da congregação, o tabernáculo, a tenda, sua coberta, e o véu da porta da tenda da congregação. São as coisas que eles tinham que fazer. E a cortina do pátio e o pavilhão da porta do pátio, que está junto ao tabernáculo, junto ao altar em redor, como também as suas cordas para todo o serviço. Essas eram as tarefas dos gersonitas, ou dos filhos de Gerson. Então vemos as tarefas e vemos o lugar, posição que eles moravam com relação ao tabernáculo. Moravam no fundo e cuidavam dessas coisas. No verso 27, nós vamos ler a respeito do segundo filho. E de Coate, e a família dos Amramitas, e a família dos Gizaritas, e a família dos Hebronitas, e a família dos Uzielitas. Estas são as famílias dos Coatitas. Então Coate
também era filho de Levi, morava de um lado, só que ele tinha 3 filhos, as suas 3 famílias. Então, nós vemos aqui a posição, vamos ver a posição que eles moravam. No verso de número 28, primeiro número. Pelo número contado de todo homem da idade de 1 mês para cima, eram 8.600 que tinham cuidado da guarda do santuário. Esses eram 8.600 coatitas. E as famílias dos filhos de Coate armarão as suas tendas ao lado do tabernáculo, do lado sul. E como você já sabe, falamos aqui várias vezes, o lado sul é o lado de baixo. Então, vemos aqui na imagem, o lado de baixo, os filhos de Coate. Correto? Então, agora vamos seguir na leitura no verso 30. Vamos ver quem era o príncipe e o que eles faziam. O príncipe da casa paterna das famílias dos coatitas será Elisafã, filho de Uziel, e a sua guarda será a arca, e a mesa, e o candelabro, e os altares, e os utensílios do santuário com que ministram, e o véu com todo o serviço. Com todo o seu serviço. E o príncipe dos filhos de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Terá superintendência sobre os que têm cuidado da guarda do santuário. Então agora já vimos Coate e o que ele cuidava. Morava do lado de baixo, resumo, né? Moravam do lado de baixo, do lado sul. Aqui tem o nome do seu príncipe e o que eles cuidavam era as mesas do pão da preposição, o candelabro, o altar do incenso, o altar do sacrifício, o altar principal, o véu, apenas o véu principal que separava o lugar santíssimo. Essas eram as coisas mais específicas de culto. Era dos coatitas, ou dos filhos de Coate. E lemos agora do 33 para o 37, o terceiro filho, que você já imagina, vai morar do lado de cima, do lado norte, né? Então, veja lá, de Merari é a família dos Malitas e a família dos Musitas. Essas são as famílias de Merari. São os 2 filhos que ele teve, então são as famílias. E os que deles foram contados pelo número de todo homem, de 1 mês para cima, foram 6.200. E o príncipe da casa paterna das famílias de Merari será Zuriel, filho de Abiail. Armarão as suas tendas ao lado do tabernáculo, do lado do norte. E os filhos de Merari terão a seu cargo as tábuas. O que eles vão fazer? As tábuas do tabernáculo. E os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases, e todos os seus utensílios com todo o seu serviço. Varais eu poderia traduzir como as vigotas, os caibros. Então o que eles cuidavam? Das paredes, as colunas que ficavam, as vigotas, a cobertura, a parte estrutural do tabernáculo. Então nós já vimos aqui que foi bem dividido, mas a parte principal, vamos dizer, mais de culto mesmo, candelabro, as mesas, os utensílios, eram os da família de Coate. Então Coate teve um certo diferencial, né? E aí no verso de número 38 diz assim: E os que armarão as suas tendas diante do tabernáculo ao oriente, diante da tenda da congregação, para o nascente, serão Moisés e Arão com seus filhos, tendo cuidado da guarda do santuário pela guarda dos filhos de Israel. E o estranho que se chegar, morrerá. Mas, então vemos que Deus mandou que os filhos de Levi morariam em volta. Mas são apenas 3. E o tabernáculo tinha 4 lados. Então, alguém teria que ficar na frente. E quem foi escolhido para ficar na frente? O profeta e o sumo sacerdote, que eram 2 irmãos, de carne mesmo, de sangue. Só que esses 2, o profeta e o sumo sacerdote, eram de uma determinada família. E essa família era os de Coate. Eram os que moravam do lado sul, do lado de baixo. Então veja que Deus os separou mesmo. Separou aqueles homens. E nós vemos aqui nessa figura de árvore genealógica que Levi teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Gerson de um lado, no fundo, Merari
Do outro lado, do lado norte, Coate, que está aí em verde, no lado sul. Mas de Coate veio Amrão, que é o pai de Arão e de Moisés também. Aqui não está escrito, mas aí está Moisés também. Então, Arão e Moisés eram filhos de Amrão, que eram filhos de Coate. Então, quando voltamos para a primeira figura, você já imagina que os coatitas foram certo privilegiados, porque eles cuidavam de uma parte, vamos dizer, mais especial, que eram as coisas de dentro, de culto mesmo, e da sua tribo saiu um profeta e um sumo sacerdote para morar na frente, na entrada do tabernáculo. Privilégio ou não é? Um privilégio, né? Só, gente, que isso vai gerar um problema. Vai gerar um problema daqui a pouco. Quando nós continuarmos a leitura, nos próximos capítulos, nós vamos ver a rebelião de Coré. E Coré era da mesma família. Por isso ele se sentiu cheio de razão, por isso ele se sentiu no direito de se levantar contra, de arrazoar contra Moisés. Então aqui está, Deus escolheu. Parecia até conveniente Deus escolher um profeta e um sumo sacerdote da mesma família, e aquele profeta é quem estava transmitindo a voz de Deus, que eram eles que morariam na frente e cuidariam das coisas mais especiais. E os demais, os demais. Veja como a razão colocou no coração, dava margem, não colocou, mas dava abertura para as pessoas murmurar. Veja como Deus fez as coisas. Bem, mas apenas aqui na nossa leitura no verso 37, termina os posicionamentos. No verso 38, nós vemos Deus mandando para Moisés, falando que ele deveria morar na porta. Pronto, acabou, foi Deus quem escolheu. Isso é soberania. Deus escolhe quem ele quer escolher. Ninguém dá ordens a Deus. Deus escolheu e pronto, e está escolhido. Isso é que é ser soberano. Agora nós vamos continuar na leitura para uma outra parte, numa outra sequência da história que é curiosa e interessante e que também traz uma mensagem. Vamos lá, verso 39. Todos os que foram contados dos levitas, que contaram Moisés e Arão por mandado do Senhor, segundo suas famílias, todo homem de um mês para cima foram 22.000. Guarda esse número aí. Você não precisa aprender esses nomes, você não precisa decorar, sua salvação não depende disso. Eu apenas tenho a opinião que nós aprendemos muitas coisas e a gente acaba sendo salutar aprender as coisas da Escritura e acaba gerando uma compreensão um pouco maior e a gente entende um pouco melhor. Mas guarda aqui a título de você captar uma mensagem, não gravar números e tal, mas a título de você gravar uma mensagem. Todos os filhos de Levi, ou dessas três famílias que foram contar, todas as famílias, todo homem de um mês para cima, talvez porque de um mês para baixo estava sujeito à mortalidade infantil e tal, né? Apesar de que todos estavam sujeitos, né? Mas um pouco menos, né? Bom, a razão eu não sei, estou presumindo. Mas deu 22.000. Fechado o número redondo. No verso 40, e disse o Senhor a Moisés: conta todo o primogênito homem dos filhos de Israel. Guarda bem aqui a diferença. De Israel, da idade de um mês para cima, e toma o número de seus nomes. Aí Deus mandou contar o restante de Israel. Veja que a contagem do capítulo 1 foi de 20 anos para cima para ir para a guerra, né? Você lembra bem disso. Mas agora Deus mandou contar os homens a partir de um mês para cima também, os primogênitos de todas as outras tribos, só não de Levi, claro. E para mim tomarás os levitas.
É o verso 41. E para mim tomarás os levitas, eu sou o Senhor. Em lugar de todo primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas, em lugar de todo primogênito entre os animais dos filhos de Israel. E contou Moisés como o Senhor lhe ordenara, todo o primogênito entre os filhos de Israel. Moisés contou. Contou os primogênitos levitas, contou os primogênitos do restante. E todos os primogênitos homens, pelo número dos nomes dos da idade de um mês para cima, segundo os que eram contados deles, foram 22.273. Olha que curioso. 22.273. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meu, eu sou o Senhor. Nós lemos no capítulo 2 e 3 que, aliás, no Êxodo, desde o Êxodo capítulo 12 até capítulo 13, Deus não matou os primogênitos dos filhos de Israel, não é certo? Não morreram, só dos egípcios que morreram. Mas os que não morreram, dos de filhos de Israel, disse assim: eles não morrerão, mas eles são meus. Eles vão servir a Deus de uma maneira mais especial. Quando chega em Números, Deus escolheu os levitas, e como todos os levitas, todos os que trabalhavam no templo eram espalhados, então ele mandou contar os de Israel e mandou contar os de Levi. E quanto aos 273, por que 273? Porque tinha 22 mil entre os levitas e entre o restante de Israel, 273. A diferença era de 273 homens. Então, não tinha aquela lei lá que o pai podia, o filho primogênito, um israelita comum, seu filho era do templo, era de Deus. Mas ele podia pagar e resgatar o seu filho. Então, pagava-se, levava o sacrifício, dava como oferta a Deus e ia criar o seu filho. Bem, essa era a lei principal. Agora Deus já escolheu os levitas, por causa do posicionamento deles ao lado de Moisés e tal. Vimos isso também na leitura. Bem bonito. Mas agora, Deus mandou contar. E de Israel deu 273 a mais. Você até pode gerar uma curiosidade aí na sua cabeça, que é assim: poxa, mas uma tribo deu 22 mil e na outra tribo, nas outras 12 tribos, deu só 22.273, quer dizer, era para ter dado pelo menos umas 10 vezes mais. Mas veja que os primogênitos que eram de Deus, que deveriam ser contados, seriam os nascidos depois do Mar Vermelho. Seriam os que nasceram no deserto. Se fosse contar tudo desde que Israel saiu do Egito, ia dar 50 filhos para cada 50. Não dava, né? É fora da lógica. Então são os nascidos depois do deserto, certo? Então, 22.273 22.273 e 22 dos egípcios. Então, Deus ia dispensar os 22.273 e pegar 22 mil, mas ia ficar faltando 273. Então, esses 273 de Israel tinha que trabalhar junto com os levitas. Mas como havia a lei do resgate, então os 273 pagaria o resgate para sacerdote, para Arão, tal, em troca daqueles 273, para equilibrar. Eu não sei se eu consegui lhe transmitir isso, mas lendo aqui agora você vai compreender bem melhor. Então vamos lá para a leitura. Toma, verso 45. Toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel. Pega os levitas no lugar que é menos. Lembra que é só 22 mil? E os animais dos levitas em lugar dos animais. Aí os animais não foram contados, né? Porquanto os levitas serão meus, e eu sou o Senhor. Quanto aos 273 que se houverem de resgatar dos primogênitos dos filhos de Israel, que excedem ao número dos levitas, não excedeu? Pois bem, tomarás por cabeça 5 ciclos, conforme o ciclo do santuário, os tomarás a 20 geras o ciclo.
Então cada pessoa ia pagar 5 ciclos. Como aquelas medidas não eram padronizadas, esse ciclo aqui não é moeda. Israel não usava moeda até chegar lá perto do cativeiro, já há quase 200 anos chegando em Jesus Cristo. Então, esse ciclo aqui era peso. Então pega 5 ciclos por cada um dos 273. Só que esse ciclo tinha ciclo de 20 geras, vamos supor que tinha o de 10 geras, ou não sei qual a medida. Então, faça-se a medida de um ciclo de 20 geras, então vezes 5, porque Deus queria 5 ciclos por cabeça, por 273. Então, esse é o verso 47. E a Arão e a seus filhos darás o dinheiro dos resgatados, dos que sobram entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate, dos que excederam sobre os resgatados pelos levitas, dos primogênitos dos filhos de Israel, recebeu o dinheiro, 1.365 ciclos, porque foi 5 vezes 273. Entendeu? Eu sei que tá difícil talvez aí para você, mas veja só. No verso 51, e Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão e os seus filhos, segundo o mandamento do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então, essa leitura aqui leva para a gente a uma seguinte meditação. Nós vamos vendo que Deus deu uma lei e ele próprio não fugiu da sua lei. Ele próprio se sujeitou ao que ele tinha falado. Então ele trocou os filhos de Levi, pegou os filhos de Levi no lugar do restante de todo Israel. Só que do povo do restante de Israel ia sobrar gente, ia fazer outra coisa, mas a vida dele era dedicada a Deus. Então ele seria resgatado, ele daria 5 ciclos, ou sua família ou alguém, 5 ciclos por ele. Então Deus não quebrou a sua promessa, o seu mandamento, do jeito que ele tinha feito. Então pega aqueles ciclos e entrega a Arão e ela terá alguma utilidade lá no futuro. Nós vemos um Deus ordeiro. Nós vemos um Deus que gosta dos detalhes, detalhista. E nós vemos um Deus zeloso, que gosta de zelo, que faz e faz bem feito. Ora, na nossa vida, no nosso dia a dia, pode ser que até as coisas estejam fora de controle na nossa maneira de pensar. Mas está exatamente tudo dentro do plano de Deus. Tudo. Tudo está colocado conforme a Deus planejou, escreveu. A gente usa a expressão na ponta do lápis. Está tudo na ponta do lápis. Olha a maneira do resgate dos que iriam trabalhar, dos levitas. Olha essa parte aqui da posição onde cada um iria viver em volta do tabernáculo, onde cada família viveria. Olha o que cada um iria fazer. Não era tudo desordenado, cada um faz o que dá vontade. Até escolhi aqui uma imagem que mostra para vocês um pouco melhor essa divisão de tarefas. Vamos lá. Aqui está a divisão de tarefas. Os gersonitas, a primeira coluna. Nós temos aqui... Deixa eu ver se eu consigo mostrar um pouco melhor para vocês, porque está cortando. Os gersonitas cuidariam da tenda, da cobertura da tenda, da cortina, das cortinas externas, cortinas que rodeavam o tabernáculo, as cordas. E olha que não tinha estrutura, não tinha coluna, não tinha a base, não tinha as partes, vamos dizer, duras. Eles cuidariam dos tecidos. O santuário em cima era 3 camadas, nós lemos lá no Êxodo, né? 3 camadas de cobertura em cima. Gerson cuidaria dessa parte. Aí nós vemos os meraritas, eles cuidariam, que é os que moram no norte, da armação estrutural, dos travessão, das vigas, o que eu chamei de vigotas e caibros, bases, estacas, cordas. E os levitas, arca, mesa, candelabro, altar, utensílio, santuário, cortina interna, que era a cortina do véu adentro, eram eles que cuidavam. Mas tem uma outra curiosidade nessa figura aí, que é o finalzinho do texto da coluna. Os de Gerson, todos os utensílios,
utilizados nesse aparato contavam com 4 carros e 8 bois para o serviço. Os meraritas também contavam com 4 carros e 8 bois para o serviço. Os coatitas carregavam tudo nos seus próprios ombros, não podiam utilizar animais para ajudar no serviço. É curioso, não é? Olha, os que cuidavam das coberturas, das estruturas, coisas mais pesadas, eram levadas, vamos dizer, em bois, em cima de carros. Podia se levar em cima de carros. O trabalho dos coatitas, era mais privilegiado, porque era o altar, os altares que eram levados nos varais, mas não tinha nenhum boi para levar, não. Era no ombro. Então, você vê que privilégios também gera um preço. Tudo tem preço. E eles levavam aquilo nos ombros. Nós vamos ver isso ainda. Essa figura apenas está adiantando. Olha, não queira usurpar ou cobiçar a posição do outro. Cada um tem um preço. Às vezes a gente vê falar de pastores que moram lá longe, distante, com determinados tipos de dificuldade, normalmente materiais ou financeiras. Olha, outros pastores que estão na capital, por exemplo, não enfrentam aqueles problemas, mas enfrentam outros. Se ele é genuíno e verdadeiro, possivelmente ele invejaria, não sei se existe inveja branca, né, pura, a posição do outro que não tem aquele tipo de pressão que ele sofre. E veja, tudo isso a gente pode tirar nessas mensagens, né? É tudo muito bonito, curioso, mas traz lição pra gente. Deus, através de seus planos, de seus projetos, acaba moldando o nosso caráter. Sofrimento, da sua palavra, moldando o nosso caráter. Eu espero que isso possa ser traduzido em bênçãos no seu coração, essa leitura. Terminamos o capítulo 3, vamos agora, se Deus permitir, na próxima leitura, no capítulo 4. E aí seguimos adiante, tá bom? Tenham todos um bom dia com Jesus e agora nós vamos orar. Senhor nosso Pai, muito obrigado de novo. O Senhor cada dia nos ensina, cada dia o Senhor nos prepara e nos guia pela vereda da justiça. Rogamos ao Senhor que cuide de cada irmão, de cada irmã, na ida e na volta, no trabalho, nas decisões que precisa tomar. Que o Senhor nos livre dos acidentes e do mal desse dia e nos guie para a hora da tua aparição. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Tenham todos um bom dia, uma boa semana com Jesus. Bem, essa programação desta manhã, eu não podia deixar de mostrar essas imagens. Como a minha previsão é de não estar em casa, eu teria de fazer por celular. E por celular não conseguiria mostrar essas imagens para vocês. Mas aí está, acho que ficou pelo menos um pouquinho mais explicado. Não sei se todos entenderam. Mas, como eu digo repetidamente aqui no nosso culto doméstico, a leitura por si só, a leitura da Bíblia, abençoa o nosso coração. Tá bom? Tenham todos um bom dia. Deus abençoe a todos e até amanhã, se o Senhor nos permitir. O hino de saída de hoje vai ser de vídeo, cantado lá na igreja. O irmão William Cipriano vai cantar o hino de saída desta manhã. Tenham todos um bom dia com Jesus. Sozinho vaguei pelo mundo, faltava-me a direção, sucumbido e sem alento, era sem afeição. Procurei ser feliz e não achei, mas um dia encontrei com Jesus, que ofegante carrega
cruz, e em seus passos feliz caminhei. Hoje sou feliz com Jesus ao meu lado, caminhando vou dizendo: meu Senhor, muito obrigado. Perdido andava em trevas, sem Deus, sem paz e sem luz. O caminho eu não sabia deste mundo de horror, mas em Cristo Jesus, o Senhor, encontrei um excelente guia, e que Ele é quem ao céu me leva. O seu sangue é que me faz jus. Oh, eu sou feliz com Jesus ao meu lado, caminhando vou dizendo: meu Senhor, muito obrigado. Oh, eu sou feliz com Jesus ao meu lado, caminhando vou dizendo: meu Senhor, muito obrigado.